pessoal? Então, a gente tinha parado em sala de aula falando sobre dilatação térmica e hoje a gente vai dar continuidade falando sobre calorimetria, ok? Então, o que é a calorimetria? A calorimetria é o ramo da física que estuda as trocas de energia entre os corpos ou sistemas quando ocorrem na forma de calor. Então, basicamente, vamos lá, aquela etimologia da palavra que a gente está acostumado. Metria é medir. Calor, ou seja, a gente vai medir o calor. Mas o que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito. Ou seja, lembra lá, para existir calor, eu tenho que ter um corpo com uma temperatura menor, vamos lá, minha caneta azul, e um corpo com uma temperatura maior, minha caneta laranja. O corpo de temperatura maior vai transferir energia térmica para o corpo de temperatura menor. Então, se eu encostar um no outro, este corpo vai estar transferindo energia térmica para o outro, até que eles atinjam um equilíbrio térmico, ou seja, até que eles tenham a mesma temperatura, ok? A gente viu isso em sala de aula. Aí, o que vai acontecer? Agora eu preciso aprender a medir essa troca. Quanto de energia esse corpo está passando do laranja para o azul? Quanto que está sendo essa troca, ok? A calorimetria, ela faz exatamente isso. Ela me diz o quanto de calor está passando de um corpo para o outro, tudo bem? Quais são as unidades de calor? Quais são as unidades que a gente vai usar para medir essa quantidade de calor? No sistema internacional, o mais comum é o joule, tá? Representado por J. Mas o joule, não é a unidade que a gente mais usa. A unidade que a gente mais usa é a caloria, também chamada de cal. Vocês já devem ter ouvido falar de cal, não ouviram? Pensa comigo, quando você vai comprar um alimento e você olha o valor nutricional desse alimento, ele aparece medido em calorias. Ou seja, a gente já está acostumado a medir a quantidade de energia que passa de um corpo para o outro. Lá existe uma conversão. Como que eu faço para transformar de caloria, que é o mais usado, para joule, que não é tão usado assim? Bom, uma caloria tem 4,186 joules, ou aproximadamente 4,2 joules, certo? Dentro dos conceitos de troca de calor, para a gente realizar essa medição, existe um negócio que a gente chama de calor sensível e calor latente. O que é um calor sensível? Não é aquele calor que chora, tá, gente? Por favor. Calor sensível é aquele em que ocorre a mudança de temperatura. Ou seja, vamos pegar lá nossas canetas de novo. A caneta azul é a que está mais fria. A caneta laranja é a que tem mais energia térmica. Então essa aqui vai transferir energia para essa, tudo bem? No calor sensível, enquanto estiver ocorrendo a troca de energia, as temperaturas vão estar variando, ou seja, essa daqui vai estar com a temperatura aumentando, ok? Então, tem uma mudança de temperatura. Existe uma outra forma de calor, que é a que a gente chama de calor latente. O que é o calor latente? É quando ocorre mudança de estado físico, ou seja, vai passar de sólido para líquido, de líquido para gás, mas a temperatura não vai alterar, ok? Ainda vamos nos fixar aqui por enquanto em quantidade de calor sensível. Depois a gente volta a falar do calor quilate, quer dizer, do calor latente, né? A quantidade de calor sensível, ela vai ser medida por um negócio que a gente chama de equação fundamental da calorimetria. O que é a equação fundamental da calorimetria? É uma das equações mais famosas que a gente tem. É a famosa Q-macete, ou seja, Q igual a M vezes C vezes delta T. Mas o que isso quer dizer? Bom, vamos lá. Imaginem que eu tenho um bloco de um determinado material e eu pego esse bloco e eu peso ele. Então eu vou encontrar uma massa, ok? Essa massa vai estar recebendo energia térmica, então ele vai estar com uma quantidade de energia térmica que eu chamo de Q, vai estar recebendo essa energia térmica dessas duas velhinhas que estão aqui embaixo, certo? E aí o que vai acontecer? Conforme ele recebe energia térmica, a temperatura dele vai aumentar, ok?
Então eu tenho o que a gente chama, enquanto ele está recebendo, de variação de temperatura. Mas todo material vai aumentar a temperatura do mesmo jeito? Não, não é todo material que aumenta a temperatura do mesmo jeito. Existe aqui um negócio que a gente chama de calor específico. O que é o calor específico? Vamos lá. O calor específico, pessoal, ele é uma característica de cada substância. O que isso significa? Cada substância vai ter uma característica que é uma facilidade ou uma dificuldade em ganhar energia térmica, ok? Essa característica a gente chama de calor específico. Um exemplo bem comum desse é quando você vai para a praia. Quando você chega lá na beira da praia, você pisa na areia de manhã e tá aquele sol bem quente, a areia tá bem quente, não tá? Você não consegue ficar pisando nela muito tempo. Aí você corre para onde? Para a água do mar. Quando você chega lá na água do mar, a água do mar não tá tão quente quanto a areia. Mas ela estava recebendo a mesma quantidade de energia, não estava? Estava. Só que olha só, a água tem um calor específico igual a 1. Por sinal, esse calor específico aqui, gente, é o mais importante e é o que a gente mais usa. É o calor específico da água, ok? Então vocês vão anotar essa tabelinha e vão anotar esse calor específico como sendo o mais importante. Por quê? Porque a água tem um calor específico maior. Aí se você for comparar com os demais, são bem menores. E a areia também está abaixo. Ou seja, a areia tem muita facilidade em receber energia térmica. A água já não tem essa mesma facilidade. Então a gente diz aqui, ó, que o calor específico da água é o maior. Por isso, ela vai demorar mais para subir a temperatura dela. Então, se eu voltar lá para o nosso bloquinho, o que vai acontecer aqui? No nosso bloquinho, ele vai ter um calor específico. Então, ele vai ter também um Czinho. Quanto que eu sei, quanto é a energia que ele recebeu? Como que eu faço para saber quanto que foi esse Q sensível aqui? Bom, eu vou olhar a massa, porque quanto maior for o bloco, mais energia ele vai precisar. O tipo do material, então o que a gente chama de calor específico, e a variação de temperatura, para ver o quanto a temperatura aumentou, porque quanto mais a temperatura aumentar, mais energia térmica ele vai receber, certo? Então maior vai ser o Q. Aí a gente tem que lembrar que Q é quantidade de calor. Quantidade de calor, nesse caso, a gente vai medir em caloria, ok? A massa, a gente vai medir em gramas. O calor específico, a gente vai medir em caloria por grama grau Celsius, ok? Vou repetir essa unidade porque ela assusta, mas é só uma unidade de medida, gente. É caloria por grama grau Celsius. Está relacionando a caloria, a grama da massa e o grau Celsius da variação de temperatura, ok? Eu vou deixar mais um videozinho ali com um exemplo para vocês, que eu espero que vocês façam. Tudo bem? Obrigada, galerinha!